forte. Mas o demônio, eu já vi você falando em alguma entrevista ou algum vídeo, eu não sei, que tem muito demônio aqui na Terra. Então o demônio ele sempre se manifesta através de alguém. É a coisa física, uma coisa concreta do demônio a gente não vê. Vê em ritual, somente em rituais, somente em ambiente ritual, né? O demônio é capaz de se manifestar fisicamente. Agora, fora disso, não, ele pode canalizar. Agora, um anjo de Deus, não. A Bíblia é repleta de casos assim. Ele pode se manifestar, pode entrar na casa, pode comer. Aconteceu com Ló, tudo mais, né? Ele tem toda essa liberdade. Agora, o demônio ele pode se manifestar fisicamente, Você já sim. viu? Ou ele... Já vi. E só uma curiosidade, ele parece com que é esse desenho que todo mundo tem na cabeça de ser chifrudo, ser vermelho, tem um rabo? Não tem nada a ver com isso. Não, vermelho, rabo, chifre, isso aí é imaginário popular, né? Mas ele tem uma aparência humanoide, né? Mas o que eu vi, pelo menos, né? Tem espécies diferentes de demônios, né? Assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem principados, potestades, né? Dominadores, hostes da maldade. Então eles se manifestam diferente. Então, mas o olhar deles é muito profundo, né? O olhar é como se fosse um buraco escuro, né? As orelhas são mais pontudas, né? Às vezes parece ter um pouco de escamas, mas são muito fortes e tem braceletes nos braços, né? Braceletes parecem de ouro nos braços, né? Procuram se aparecer fortes, né? Mas sempre humanoide, Sempre de uma forma humanoide. Em alguns casos aparece zoomórfico, meio homem, meio animal, né? Mas é mais difícil, né? Eu vi isso uma vez só. Uma forma zoomórfica. Você pode contar essa experiência também? Foi uma forma, como se fosse um lobisomem, né? Como se fosse meio homem, meio lobo, né? Seria a forma mais humanoide que eu cheguei a ver. Isso foi durante um ritual? Durante um ritual. Mas, por exemplo, essa imagem é uma imagem dele para todo mundo. Não é uma imagem que, por exemplo, você tinha referências na sua cabeça e ele se forma a partir das suas referências. Não, é uma imagem dele para todo mundo. É uma imagem dele para todo mundo, mas ele pode mudar a imagem, ele pode se apresentar de imagens diferentes, né? Ele pode imaginar de maneiras diferentes. Então ele pode se apresentar como Shiva, né? Para o hindu, né? Naquele formato da Shiva. Então ele pode se apresentar como Baphomet da maçonaria, como é o Baphomet da maçonaria. Né? Então ele pode se apresentar, ele manipula energia, né? Ele consegue, porque matéria é energia condensada, né? Então ele consegue manipular essa energia. Assim como no Antigo Egito, né? A vara de Arão é jogada e vira numa serpente, quer dizer, se parar para pensar, uma madeira virar numa serpente, um ser vivo, orgânico, né? E os faraós, os bruxos fizeram o mesmo, os bruxos de Faraó fizeram a mesma coisa, isso não é uma magia pequena. Né? Depois eles fizeram a mesma coisa com a água, a mesma coisa com as rãs, interferiram na matéria, interferiram na natureza, interferiram no ecossistema. Quer dizer, não é uma magia baixa, é uma magia poderosa. Então eles conseguem sim, através de manipulação da própria energia que eles têm, porque eles são campos de energia, de se apresentar de formas diferentes. Tanto é que na Bíblia o anjo apareceu para Ló, né? E apareceu como um ser humano normal, né? Como era da característica da época, né? Já quando ele aparece para Gideão, ele aparece como um anjo. Já como ele aparece para Daniel, ele aparece como um anjo, né? Então depende do momento ali. Ele pode se apresentar de formas diferentes, sim. E tem demônios que se apresentam como humanos, né, como a gente, e que estão aí operando na sociedade. Gente, não importa nessa. Não, como a gente, ué. Você pode ser uma ótima espécie para um demônio pode. aí, ó, rico, poderoso, filho do João Dória. Né? Ah, é? Filho do João Dória? Não oficialmente, mas deve ter sido alguma suruba que rolou aí. Que rolou a parte aí. Pois é, mas ele pode aparecer como uma figura humanoide, mas sempre dentro de um ritual. Mas você sempre percebe que é o demônio, sempre percebe que é uma entidade, né? A atitude dele, a atitude corpórea, né? Os dedos são mais alongados, são iguais, os dedos são iguais das mãos, não são diferentes, né? O tipo de olho também, o olhar é diferente. Ele olhou pro meu olho de um jeito que eu falei, tá vendo se eu era mesmo. Não. De golfe também. Mas é um olhar assim, ou é um olhar com a pupila muito dilatada, ou é um olhar semelhante a de um olho de um gato.
né? Então, realmente, você percebe que é uma entidade. Tipo, não tem como ele estar entre nós aqui fazendo coisas, ter um trabalho normal. Não, porque tem que estar dentro do ritual. Tem que estar dentro do ritual. Fora do ritual, ele não consegue se manifestar. Eu queria perguntar uma coisa desse universo que você falou que, né, como tem o arcanjo, o querubim, o serafim, tem os tipos de demônio, e na religião católica tem um deus, que digamos que seja a força suprema da religião, né? Então, tem vários tipos de demônio, mas eu queria saber se tem o Satã, que é o principal articulador de tudo isso. Tem. Esse aí é que eu me confundo um pouco. Esse cara que é o grande articulador do satanismo é o Lúcifer que caiu, ou esse cara já existia há muito tempo antes? Como que vamos dizer assim, o mito, tem o mito de criação da igreja, né, de Deus, sei lá, como que é essa origem, vamos dizer assim? Entendi. Sabe? Excelente. Sim, entendi. Desde quando ele está operando. Né? Como que isso surgiu? O nome dele já foi dito pela literatura judaica como Samael, né? Mas não tem nada a ver. É Lúcifer mesmo, que fala em Isaías, é o portador de luz. Então, Lúcifer é um nome, ele vai estar em Ezequiel capítulo 28, que diz que ele era o querubim ungido. Isso mostra a patente dele, querubim ungido. Então, ungido, ele era separado para alguma coisa, santificado para alguma coisa, né? E diz que era perfeito nos seus caminhos, né? Que era uma pessoa, que era um anjo do bem. Só que você só pode invejar quem você está perto. Ele estava muito perto de Deus, ele teve inveja de Deus, quis ser como Deus. Como diz a palavra, ele quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Então, ele quis ser Deus. Ele quis ser Deus. A partir do momento que ele quer ser Deus, ele se transforma, Lúcifer se transforma em Satanás, que na verdade é só um adjetivo, não é um nome. Satanás é uma palavra em hebraica que quer dizer Satã, né? O adversário. Né? E a palavra diabo vem de diabolos, vem do grego, é aquele que traz divisão. São adjetivos só, mas o nome é Lúcifer. Né? O resto são só adjetivos. Né? E ele sim é o majoritário. Agora, o poder de persuasão dele é inacreditável. Ele enganou a terça parte dos anjos. A terça parte, isso não é pouco. Quando a gente imagina em terça parte dos anjos, quando a gente faz uma projeção para a Terra, temos 7 bilhões e meio de pessoas aqui, né? A gente vai ter uma ideia, a terça parte, né? Só que a Terra é um ponto no universo, é um nada. Né? Quando foi a sonda Voyager saindo do sistema solar, ela tirou uma foto da Terra perto de Saturno e a Terra é um pontinho. Até Carl Sagan chamou de um pálido ponto azul no universo. O nome do livro dele, né? O nome do livro dele é esse. Exatamente, né? Pálido ponto azul no universo. E aí quando você vê as proporções, a Terra perto do Sol, um ponto. O Sol perto de uma gigante vermelha, um ponto. Né? Nós só enxergamos 4% do universo. O universo observável é só 4%. A gente não tem ideia de nada. Agora você imagina que o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, vai criar, né, uma quantidade de anjos, né, para caber somente nessa bolinha da Terra. Né? Então eu imagino que essas miríades são muito maiores. A Jerusalém Celestial é muito maior do que isso. Tem tamanho de uma galáxia, talvez. Né? Então não é do tamanho da Terra, não é uma coisa minúscula como nós, mas é grande. O Criador fez coisas grandes. Né? E eu acredito em vidas em outros planetas também. Porque seria utopia a gente acreditar que tudo isso aqui foi feito só para a gente. Né? Eu já falei isso em vídeo, inclusive. Né? Então, o que acontece? Então, quando ele enganou a terça parte, ele enganou muito, bilhões, trilhões de anjos. E o poder de persuasão dele foi muito bom. Foi muito bom. Né? O que ele falou para esses caras, para que ele falou para esses demônios, né, para esses anjos, né, que conseguiram enganá-los? Tem um livro, Paraíso Perdido, do John Milton, ele dá algumas pistas, ele sugere algumas ideias. Né? Então, dá a impressão, e como ele estava muito próximo a Deus, muito próximo do rei, digamos assim, ele sabia coisas que ninguém mais sabia. E ele começou a espalhar, isso teoria do John Milton, tá? Começou a espalhar, e eu estou usando até como ilustração para a história de Mitre, né? Ele começou a espalhar informações e que Deus não era tão bom,
que Deus castigava, que Deus machucava, né? Que Deus ele era altivo, que ele era prepotente, que ele era soberbo. E isso começou a espalhar, até que ele conseguiu arrastar a terça parte. Né? E houve peleja nos céus para arrastar eles. Se houve peleja nos céus, significa que há dano. Porque se os dois são imortais, eles vão brigar até a eternidade. Né? Mas houve peleja e eles foram expulsos. Se eles foram expulsos, houve uma força de guerra maior que colocou eles expulsos. Que nem Daniel, quando está orando lá, pedindo para o anjo falar com ele, demora 21 dias. Né? E ele, o anjo, quando vem, fala, olha, eu escutei o que você falou, mas eu fiquei preso porque o príncipe da Pérsia ficou me retendo. Ou seja, se houve retenção, houve dano. Houve combate, porque senão eles estariam brigando para toda a posteridade. Então existe dano nessas batalhas, existe dano nesses confrontos, né? Por isso que a árvore da vida diz que traz cura para as nações, né? Então as folhas da árvore da vida traz cura. Então eu entendo que essas folhas trazem cura para feridas e combate, quer seja dos anjos, quer sejam de pessoas que chegam machucadas no céu, né? Alguma coisa assim. Mas ele consegue sim, trouxe toda essa galera para cá, houve peleja real, né? Mas ele só consegue aparecer dentro do contexto ritual, fora do contexto.